Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos resolver uma questão de integração tripla, que é um tema de cálculo 3. E vamos ver que em alguns exercícios abordar a questão em forma apropriada em coordenadas cilíndricas pode facilitar a conta analítica. Muito bem. A questão diz o seguinte: calcular a integral tripla da função 2 mais 2c na região de integração ômega. Note que ômega é uma região volumétrica, tanto é que aqui aparece dV, que é o elemento diferencial de volume, em que dV seria dx de dc. Pois bem, então, nós queremos calcular esta integração tripla, em que ômega é o interior de uma superfície cônica definida por esta equação, truncada pelos planos C igual 1 e C igual 2. Note que esta equação significa que quando x e y é zero, a coordenada C também é zero, isto é, essa superfície passa pela origem de coordenadas. E por outro lado, conforme xy vai aumentando de valor absoluto, ou seja, nos vamos afastando da origem de coordenadas, a coordenada C vai aumentando positivamente. Portanto, a figura é esta, ok? A superfície de cor magenta passa pela origem de coordenadas e vai aumentando na direção positiva de C. Naturalmente, ela pode aumentar infinitamente, mas a questão diz que vamos fazer dois cortes transversais à altura 1, à altura 2. Então, temos aqui este plano, cuja equação C igual a 2, e esse outro plano, cuja equação C igual a 1. Beleza? Em geral, quando você interseca uma superfície com outra superfície, a intersecção normalmente seria uma curva, ok? Que nesse caso seria esta curva que estou apontando. De forma similar aqui, se intersecamos esse plano horizontal com a superfície cônica, a interseção seria essa outra curva, que vou chamar C1, e a esta curva vou chamar C2. Beleza? Então, é necessário conhecer a natureza de C1 e C2, já que nosso primeiro objetivo é identificar exatamente de que se trata esta região volumétrica ômega. Muito bem. Começamos analisando aqui. Eu vou intersecar, então, a superfície cônica com o plano horizontal P1. Intersecar significa, algebricamente, resolver este par de equações, em que aqui temos a equação da superfície cônica e aqui temos a equação do plano horizontal. Nos pontos de intersecção, estas duas variáveis são iguais, então posso igualar estas duas expressões, elevado ao quadrado, e naturalmente temos aí uma circunferência de raio 1. De forma similar, para encontrar essa outra curva, eu vou intersecar a superfície cônica com o plano P2, beleza? A equação da superfície cônica está aqui, a equação do plano P2 está aqui, na intersecção posso igualar, ok? Tudo similar como antes. Então, temos aqui uma circunferência de raio 2. Então, resumindo,
temos aqui uma circunferência de raio 1 e temos aqui outra circunferência de raio 2, tudo bem? Isso vai ser muito importante depois. Muito bem. Nesse momento, nós precisamos lembrar como que se descreve analiticamente um sólido no espaço R3. Para isso, eu vou mostrar aqui rapidamente algumas ideias gerais sobre o assunto. Muito bem. Nesta figura, temos um sólido que estou chamando de ômega, limitado por cima por uma superfície e por baixo por outra superfície, beleza? Então, uma maneira de descrever este sólido é pelo método de projeção. Então, nós vamos projetar este sólido em um plano cartesiano, que pode ser plano XY, plano XC, plano YC. Você vai ter que escolher, dependendo em que projeção se descreve mais facilmente essa região volumétrica, que no caso seria projetar na direção vertical, nesta figura aqui. Dessa forma, podemos dizer de que R é a sombra deste sólido quando projetamos no plano XY. Okay? Essa aqui é a sombra deste sólido no plano XY. Isso significa que, para descrever ômega, eu vou colocar assim, são pontos do espaço em que as duas primeiras coordenadas estão na sombra projetada e a coordenada C, aquela direção que estamos projetando, a coordenada C de um ponto arbitrário de nosso sólido está limitado pela função φ1, que descreve o limite superior, que é esta superfície inferior, e esta outra função descreve a superfície que limita superiormente nosso sólido. E em seguida, temos que descrever esta região planar, que poderia ser uma região tipo 1 ou tipo 2, dependendo da sua necessidade. Aqui estou descrevendo como se fosse uma região tipo 1, isto é, a coordenada x varia entre dois valores numéricos e a coordenada y entre duas funções que descreverão duas curvas planas que limitam R. Okay? Então, nós podemos tentar aplicar esse método para identificar nosso sólido ômega. Ok, então vamos voltar ao exercício. Então, para isso, eu vou fazer um segundo gráfico. Ok? Então, temos aqui a curva C2, que se encontra no plano C igual 2. Temos aqui a superfície cônica. Temos aqui a curva C1, que se encontra, como sabemos, no plano C igual 1. Essa daqui se encontra no plano C igual 2. Ok? Então, a região de interesse, essa parte aqui, esta aqui é a superfície cônica, ok? Limitada por este disco por cima e limitada por esse disco por baixo. Beleza? Então,
de acuerdo a la presentación previa que hicimos rápidamente sobre cómo describir un sólido, de la forma que tiene ese sólido, sería bastante conveniente proyectar a lo largo de la coordenada C. O sea, vamos a proyectar este sólido de interés que estamos llamando de omega, vamos a proyectar para el plano x y epsilon, beleza? Entonces, aquí sería o eixo de simetría do sólido, ok? Pasando pela origen de coordenadas. Y aquí tenemos las dos coordenadas x, y, ¿está cierto? Y aquí a coordenada C. Muy bien. Cuando proyectamos ese sólido para abajo, naturalmente esta circunferencia también vamos a tener que proyectar, ¿ok? De esa forma vamos a girar aquí esta circunferencia que es idéntica a curva C1. Esto es el mismo radio, ¿beleza? Entonces, ese radio aquí vale 1. Lembre que esta circunferencia tiene radio 1 y esta otra circunferencia tiene radio 2. ¿Okay? Muy bien. De forma similar, esta superficie, a la hora de proyectar, va a girar esta otra región circular. De la misma forma, esta región circular es idéntica a esta región circular, por tanto, tiene el mismo radio. ¿Okay? Muy bien. Entonces, cuando proyectamos este sólido omega, a sombra es ese disco que estoy apuntando, ¿beleza? Ese disco mayor de radio R2 igual 2, ¿todo bien? Entonces ya identifiqué a mi proyección, entonces ya podemos pensar en describir analíticamente omega. Mas tem um detalhe importante que temos que perceber. É o seguinte. Por exemplo, note que se você pega pontos que estão nesta região, esse ponto varia como altura mínima nesse disco e altura máxima nesse outro disco, tá certo? Então, se nos limitamos a esta região, ok? A coordenada C varia de seu valor aqui 1 até seu valor aqui 2. Então, isso que nós vamos desenhar aqui, que vai ser importante. Ok? Então, note que quando queremos delimitar este sólido, temos que identificar qual é a superfície que limita superiormente e qual é a superfície que limita inferiormente. E note que superiormente a superfície que limita é este disco, ou mesma coisa dizer este plano. Mas a superfície que limita por baixo tem duas regiões bem diferentes. Por um lado, nesta região central, o limite inferior é esta superfície em forma de disco, que basicamente é esse plano C igual 1, mas se nos localizarmos
en esta región intermediaria entre a circunferência maior e a circunferência menor, observamos o seguinte: se você, por exemplo, varia coordenada C nesta direção aqui, esse ponto C varia como mínimo até seu valor na superfície cônica e com máximo C igual a 2, que no plano horizontal. Mesma coisa aqui. Se você percorre aqui verticalmente, você vai variando a coordenada C, valor mínimo novamente em cima da superfície cônica e valor máximo no disco que está no plano P2, ok? Então, significa que nós vamos precisar separar em duas regiões. Uma região central, que basicamente é esse cilindro, e a região compreendida entre esse cilindro e a superfície cônica. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Esta região interna eu vou chamar de R1, beleza? E esta região anular, que estou pintando de cor vermelho, eu vou chamar de R2, ok? Então, isso significa que ômega vai ser simplesmente a união de duas regiões, ok? Ômega 1 unido com ômega 2. Quem seria ômega 1? Ômega 1 seria este sólido em forma de cilindro, em que, se nós descrevermos em coordenadas cartesianas, seria assim. Note que XY está localizada dentro desse disco, então, que é idêntico a isso daqui, então eu posso dizer que o primeiro par de coordenadas pertence a disco R1, e a coordenada C, esta coordenada C, varia como mínimo aqui, que vale 1, e varia como máximo aqui, ok? Aqui, em que vale 2. Então, coordenada C está variando de 1 a 2, beleza? Então, essa seria a descrição do cilindro, basicamente, beleza? Então, note que coordenada C varia desde esse ponto até esse ponto dentro deste cilindro. Ok, agora vamos descrever esta região volumétrica que está fora do cilindro e cuja base é R2, a região anular R2. Então, vamos descrever ômega 2. Novamente, são pontos do espaço que pertencem a R3, em que o primeiro par de coordenadas está na sua sombra, na sua projeção, e a projeção dessa parte fora do cilindro é justamente R2, R são 2. Agora vem a parte interessante. Como está limitada a terceira coordenada, né? Então, a direção de projeção é vertical. Vamos ver como varia C. Como já tinha explicado, a coordenada C desse ponto do sólido, ômega 2, varia com o mínimo na superfície cônica e com o máximo nesse ponto que sempre está no plano P2, cuja altura é 2, beleza?
Esto acontece en cualquier lugar por encima de R2. Por ejemplo, aquí, ¿no? Valor mínimo en la superficie cónica y valor máximo de aquí C igual a 2. Entonces, esta es la forma de describir o sólido omega. Por tanto, si yo quiero calcular a integral triplo de esta función en la región volumétrica omega, ¿ok? Yo voy a tener que separar en dos integrales, ¿ok? Una integral triplo en omega 1, ¿cierto? Más una integral triplo en omega 2. Naturalmente, o volumen, perdón, esa integral triplo, estoy dividiendo la integral en dos pedazos. Eso es la propiedad de aditividad de la integración tripla. ¿Okay? Eso de aquí nada más de que a propiedad de aditividad de integrais triplas. ¿Beleza? Muito bem. Agora, vamos descrever cada um por separado. Então, como toda integral tripla, pelo método de projeção, como que se desenvolve, né? A técnica diz o seguinte, que essa integral tripla você vai escrever como a integração dupla na sombra projetada, ok? Vezes a integral na variável que estamos proyectando. Entonces, esta es mi función integrando, ok? Y voy a integrar primero en C, ya que estoy proyectando en C. Aquí colocaría los límites para C, que justamente nos ya hemos construido. Si você percebe, esta expresión, a coordenada C varia desta função constante até essa função constante. Beleza? De forma similar, a integração tripla em ômega 2 da nossa função integrando seria, pelo método de projeção, uma integração dupla em R sub 2, que é a sombra projetada deste sólido, vezes, aqui está faltando a diferencial de x, diferencia y para R1, ¿ok? Está. Voltando aquí. Esa integral tripla sería producto de integral dupla na sombra proyectada de omega 2, que o R2, a región anular, veces a integral na dirección que estamos proyectando, que es a dirección C. Y aquí colocamos las superficies que limita omega 2. Y esas superficies están aquí. Por baixo, esta superficie cônica y por cima continúa siendo o disco horizontal, né, que se confunde con el plano en que se vale 2. Y aquí completamos con el elemento de área para esta región planar, beleza? Entonces tenemos aquí o dv separado adecuadamente. Integramos primero na coordenada que estamos proyectando e integramos después na sombra das regiones volumétricas en cuestión. ¿Ok? Y claro, si você
olhar esta região planar, naturalmente, o passo seguinte seria transformar as integrais duplas de R2 em R2 e R1, transformar a coordenadas polares, entende? Isto é, após realizar estas duas integrais que relativamente são simples, para integrar aqui e aqui, seria bom abordar em coordenadas polares. Então, esta diferencial de área você vai trocar por R de θ, e que lembrando, x igual R cosseno de θ, y igual R seno de θ. Naturalmente, tem que estudar com calma entre que valores varia R e entre que valores varia θ, ok? Mas é bem simples, né? Nós podemos falar rapidamente. Em R1, θ varia de 0 a 2π e o raio varia de 0 a 1 na borda. Em R2, é fácil ver de que o ângulo θ pode variar de 0 a 2π e R pode variar desde 1 na borda interior a 2 na borda mais externa. Pronto, ok? Muito bem. Só que existe outra maneira de abordar este exercício, que é diretamente em coordenadas cilíndricas. Para isso, eu vou precisar fazer novamente o desenho da nossa região volumétrica ômega, ok? Então, temos aqui o eixo central, certo? Lembrando que isto está no plano C igual 2, isto está no plano C igual 1. Aqui está o centro deste disco, cujo raio vale 2, e aqui está o centro deste disco, cujo raio vale 1, beleza? Então, temos aqui uma direção radial arbitrária, aqui também, e vamos identificar aqui esta geratriz, beleza? Pegamos aqui outro ponto e a partir daqui vamos novamente traçar esta circunferência a uma altura arbitrária, ok? E a partir daqui vamos avançar radialmente até certo ponto intermediário. Muito bem. Então, vamos pensar nesse ponto que vou chamar de P, ok? Então, vamos pensar do ponto de vista de coordenadas cilíndricas, beleza? Acontece que esse ponto P em coordenadas cilíndricas será assim, né? Descrita R, θ, C, onde R, θ são as coordenadas polares e C é a altura desse ponto em relação ao plano X, Y, beleza? Ou seja, C seria esta altura aqui que estou apontando aqui, beleza? Muito bem. E este ângulo seria o θ, que é igual a este ângulo aqui. E R é a distância do eixo coaxial C até o ponto P, é a distância perpendicular. Muito bem. Então, o que acontece?
que acontece? Note que nesse ponto arbitrário, esse ponto P, que pertence a nosso sólido ômega, certo? Que pertenece a nosso sólido ômega, esse R pode variar desde zero aqui até um certo valor na superfície cônica. E qual é esse valor na superfície cônica para R sinho? Simple. Na superfície cônica temos que C igual x quadrado mais y quadrado. Passando para coordenadas cilíndricas, em que vamos ter que utilizar esta transformação. Okay? Se você joga isto aqui, rapidamente você vai concluir de que C igual R. Isto é, quando você percorre esta reta radial, desde esse ponto em que R vale zero, até esse ponto que está na sua periferia, na borda do nosso sólido, né? R igual a C. Então, eu vou anotar aqui esse fato relevante. Então, eu vou dizer o seguinte, que a coordenada R, nesse ponto aqui, varia desde zero aqui até seu valor C. Quando chega neste ponto da superfície cônica. E isso vale para qualquer outro lugar. Se você está aqui, continua saindo de zero até que chega à superfície cônica, que tem o mesmo valor. Aqui, mesma coisa. Nesse ponto, R vale zero, e quando chega a esse ponto, C, R igual C. Mesma coisa aqui. Aqui, R vale zero, e conforme vai se afastando, chega à superfície cônica em que R igual C. Então, essa desigualdade é muito útil, ok? Posso afirmar isso com toda certeza. Por outro lado, a altura C desse ponto, como já discutimos antes, vai variar desde o valor de C aqui até valor de C aqui, que vale 2. Então, eu posso dizer que coordenada C varia de 1 a 2, beleza? E esse ponto pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Mesma coisa, esse ponto pode dar volta completa, esse ponto pode dar volta completa, em qualquer lugar o ponto P pode dar volta completa. Portanto, a coordenada variável θ, né, vai variar de 0 a 2π, beleza? Então, isso daqui acaba sendo a descrição do meu sólido. Então, ômega será o tripleto RθC do espaço R3, em que θ varia de 0 a 2π, C varia de 1 a 2, e aqui importantíssimo, R varia de 0 a C. Portanto, montar integral triplo de ômega vai ser bem simples. Eu vou ter que integrar primeiro em R, já que é uma variável cujos limites são funções, e depois integrar em C e θ, e acabou, beleza? Então, esse método vai ser bem mais rápido. Então, começamos montando a integral. Então, tenho integral triplo em ômega de 2 mais 2c dB, que vai ser igual, vamos integrar por último em θ, e penúltimo en C, ¿okay?
integramos primeiro em R. Essa é a diferença, né? Com o método anterior, o método de projeção. Aqui temos nossa função integrando, então essa primeira integral, lembre que corresponde a R, esta segunda integral corresponde a C, e essa terceira integral corresponde a θ. Beleza? Pronto. Então, continuando, nós podemos organizar 0, 2π. Esta expressão não depende de R, então podemos tirar fora da primeira integral, certo? Então aqui simplesmente vamos integrar em R, mas aqui está faltando um detalhe, viu? Porque está faltando aqui R, porque tudo isto tem que ser equivalente a dx, dy, dc. Então, esse R seria o famoso jacobiano da transformação, beleza? Agora sim. Então, aqui vai ficar simplesmente R de R, ok? dc de θ. Tudo bem? Muito bem. Note também de que, como aqui nenhuma variável está dependendo de θ, então esse θ posso jogar aqui para frente e aqui aparece uma integral multiplicativa em θ. Integrando aqui R quadrado sobre 2, avaliando de 0 a C, beleza? Essa integral deu θ, avaliando 2π menos 0 dá 2π, certo? E aqui temos essa integral 1 a 2, 2 mais 2c. Se a gente avaliar esta expressão para C para 0, vai ficar C quadrado dividido por 2 menos 0, que dá isso. Beleza? Muito bem. 2, 2, 2 cancela. Então fica aqui integral simples de 1 a 2 de C quadrado mais C cubo. Ok? Estamos terminando. Essa integral simple vai ser C cubo dividido por 3, ok? Mais essa integral aqui seria C quarta dividido por 4, e cujo limite vai de 1 a 2, tá certo? Essa conta é muito simples e a resposta é 73π dividido por 6, tá certo? Então, essa seria a resposta final para a nossa questão. Então, note que o método de projeção é bem mais simples para entender geometricamente, mas às vezes pode ser mais longo, ok? Como foi nesse caso. E se você abordar de outra maneira, como fizemos aqui, diretamente em coordenadas cilíndricas, a conta ficou bem mais curtinho, tá bom? É isso. Até.